Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui compartilhando com nosso irmão Marcelo Ribner, que é presbítero da cidade de Três Coroas, que compartilhava, como que foi que ele recebeu, ele entendeu o Evangelho do Reino, como essa diferença que foi na vida dele, sendo que ele já era de berço cristão, já tinha muito envolvimento, foi missionário, inclusive, em várias igrejas, sempre trabalhando na obra de Deus, mas Deus tinha outros planos, Deus queria algo mais, E como foi esse desenvolvimento na tua vida? Você chegou na igreja, conheceu o trabalho e começou com certeza, se alimentar do Evangelho. E o que você sente, assim, da diferença? Você sentia muita vontade, você leu muitos livros, você escutava CDs, ministrações. Como foi esse momento, assim, da alimentação espiritual? Eu vi, assim, que o pastor lá de Gramado, o Paulo, foi me dando material, E eu conheci o Modelo do Monte, Tabernáculo, foi um dos primeiros livros que eu li. E ali o Senhor começou a revelar o plano, Começou a revelar as coisas que, através do Modelo do Monte, ele fala, que Deus tem um homem para cada cidade, um presbítero, Estabelece ali, e aquilo veio de encontro, assim. E o Senhor começou a trabalhar, sobre essa... E daí os materiais que foram vindo, Cada material que ele foi me passando, assim, depois eu fui entendendo que era o Senhor, Dando aqueles materiais, reconstruindo o presbitério, o kit presbitério, todos esses materiais que falava de uma obra para ser desenvolvida numa cidade, E eu comecei a ver que tinha coisas que o Senhor queria com pressa, Ele dizia assim, eu tenho pressa de fazer essa obra, E aquilo foi trabalhando dentro de mim, Então eu vi assim que não tinha mais como olhar, e fugir, não tinha como só ir, caminhando para vamos seguindo, Conforme a gente foi conhecendo cada vez mais, material, a obra foi sendo feita, E isso foi, acho que, um período de 8 meses, Vocês frequentavam grupos, cultos, estavam sempre em todas as programações. Desde que a gente chegou em Gramado, que o pastor mesmo falou que a gente não parou mais, Ele estava sempre junto com ele, Era grupo familiar, era reunião Gramado, Canela, Nova Petrópolis, onde que ele podia levar, que a gente estava sempre junto, E aquilo foi desenvolvendo, A gente foi vendo como que eram os grupos familiares, as agendas, A gente foi vendo que tudo tinha uma ordem, Vocês já conheciam esse trabalho do grupo familiar? Já conheciam algo ou faziam algo parecido? Não, assim, com muita ordem, com muita, assim, excelência, nunca nós tinha visto algo igual, De tanto assim, porque os cultos que nós íamos nas reuniões, geralmente se estabelece um horário, uma ordem, Mas a gente conhecia células, Aquelas coisas assim, meio solta, Mas os grupos familiares com agenda, tudo aquilo a gente nunca tinha visto, Você que trabalhou, assim, nas denominações, qual foi a grande diferença, assim, que te marcou? Claro que nós não somos perfeitos, O intuito é querer agradar a Cristo, Mas a questão do sistema, de como as coisas são organizadas, de como o andamento, O Espírito vai dirigindo todas as coisas, isso te chamou a atenção, assim, dessa diferença, um pouco, assim, de obra humana e deixar Deus fazer todas as coisas? Porque, por exemplo, eu vim de denominação, Então, eu vi muito homem determinando tudo, Então, na igreja, diz, deixa Deus fazer. Na reunião não tem nada combinado, não tem uma escala de quem vai ministrar, de quem vai testemunhar, Isso é uma coisa que me chamou muito atenção, essa oportunidade de dar para as pessoas compartilharem e falarem. Porque onde eu participava, eram apenas determinadas pessoas que poderiam falar no púlpito, na igreja.
E ela tinha que ser muito renomada para chegar lá, né? E o que me cativou, assim, bastante é essa abertura, assim, da pessoa ter uma experiência com Deus durante a semana e ter a palavra para ir lá compartilhar a sua experiência, né? E isso traz muito crescimento, né? Que ali a gente vê que é um organismo vivo, é uma família. E para ti, como foi, assim, essa diferença de ver, enfim, naqueles primeiros momentos, né, que você estava conhecendo esse trabalho? Assim, o grupo familiar para nós foi o que mais nos impactou, né? Porque a gente sempre todas as palavras que eu lia falava sobre isso, né? A partir de Atos, eu sempre criei no reino, né? Sempre tive, assim, uma semente do reino dentro, né? Mas essa semente precisava ser regada, né? Para que ela crescesse e desse fruto, né? Então, eu sempre li ali nos livros de Atos, nas cartas, sempre estudei e o Senhor sempre me levou para aquelas cartas que Paulo fala sobre isso, né? A igreja que se reúne, a igreja que se encontrava. Então ali, quando a gente chegou nos grupos familiares, os primeiros nutrivídeos que a gente viu, a gente achou que fosse uma coisa assim mais humana, né? Tipo alguém que vai querer estar sempre presente, né? Controlar, né? Porque isso também acontece muito, né? Nas denominações. Mas aqueles nutrivídeos, eles traziam vida, né? Eram palavras assim que só a gente ali, por exemplo, que estava passando uma situação e vinha aquela palavra que era do Senhor, né? Então tu via que era um nutrivídeo gravado há anos atrás, mas que trazia vida, né? E aquilo começou a nos chamar, impactar assim, né? Mas como que, né, um nutrivídeo tem tanta unção, né? A gente conheceu muitos materiais como nutrivídeo musical, de louvor, né? Esses materiais assim, que nós não tínhamos levitas lá, então a gente usava os materiais, né? E a gente pensava assim, vai ser algo meio natural, assim, né? Vamos ver o irmão tocar e cantar aquelas letras ali. Isso era o que nós tínhamos em mente, assim, né? Mas quando a gente botava aqueles material, aquilo nos edificava, nos trazia vida, né? E a gente começou a ver, assim, que algo era muito sobrenatural aquilo, né? Então, aquilo, coisas que nós não tínhamos antes, né? Eu sempre digo, a Bíblia é como o apóstolo esses dias colocou uma planta, né? De uma obra tem uma planta, né? Então nós tínhamos uma planta, mas não sabia executar nada, né? Hoje a gente tem uma planta, a gente tem muitas ferramentas de trabalho, né? Que são os materiais, que são a mesa, todos os programas que a gente assiste, né? Isso são as ferramentas que hoje a gente tem e hoje a gente não faz força para fazer a obra. Hoje a gente só é guiado pelo Espírito, né? A gente, com os materiais que a gente tem hoje, com tudo isso, a gente só deixa o Espírito fazer, né? Uma das coisas que eu gravei muito assim, acho que foi um primeiro encontro de presbíteros, que o apóstolo falou que o que fez ele permanecer durante todos esses anos foi não atrapalhar o Espírito Santo, né? E aquilo me impactou assim, né? Eu digo, mas então é simples, né? É só não atrapalhar ele, deixar ele fazer e pronto, né? E é isso que eu tenho buscado lá, né? Não atrapalhar o Senhor, né? Usar as ferramentas que tem hoje e deixar o Espírito Santo fazer, né? Muitos perguntam para mim, como é que é lá, quem é que é a tua equipe, assim, de trabalho? Já perguntaram, eu disse, eu, o Pai, o Filho, né, e o Espírito Santo. Por enquanto temos nós três lá, né? E graças a Deus, com essa equipe tá dando certo, né? Nós estamos lá trabalhando e vendo o Senhor operar, né? Mas a gente vê que não pela nossa força não aconteceria nada. Nada do que está acontecendo hoje em Três Coroas não aconteceria, se fosse por nós, né? Então a gente vê que tudo que está acontecendo lá é o Espírito Santo agindo, né? Em cada coração e nas nossas vidas. É verdade, não atrapalhando já está ajudando bastante, né? Todos nós. E como foi esse chamado para o presbitério de cuidar, de apacentar aquele rebanho nessa cidade? Na verdade, a gente já vem assim... O Senhor sempre me levou numa palavra que a gente já é escolhido, né? Hoje até eu li sobre isso, que fala que nós somos... A igreja é escolhida antes da fundação do mundo, né? E Jeremias fala que a gente foi escolhido no ventre, né? Então eu sempre tive palavras que Deus queria, né? Usar nós como servos, né? Só que nós não sabia, né? Presbítero, essas coisas assim.
nós achávamos... Eu ouvi muito essa palavra, né, no passado, assim, nas denominações, né? Mas eu achava até que isso era algo que os homens tinham colocado, né? Mas aí eu fui vendo... quando eu fui chamado para o presbitério, né? Eu estava 8 meses na igreja, né? Então, pensei, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque... mas só que algo dentro de mim já testificava, né? Até mesmo pelo material que eu já tinha pegado, como o modelo do monte, esses materiais, eu fui pegando e lendo e meditando e fui deixando o Senhor fazer dentro de minha obra, né? Então, quando o apóstolo falou, me chamou, algo já estava testificado por causa do que eu já estava me alimentando sobre esse assunto, né? Do presbítero, do presbitério, desses materiais que traziam como funciona a obra, né? Então, um dia eu compartilhei com os irmãos, nós temos um material que é impossível tu passar uma vida, eu acho que ler tudo e não tem como, né? E eu sempre digo assim que só o modelo do monte, o Kit Presbitério, o Reconstruindo o Presbitério, a gente já faz a obra, né? O Bem Imitação da Vida é outro livro, assim, que... Então, esses poucos materiais, que se fosse existir, vamos dizer, só esses, já seria o suficiente para nós fazer a obra guiada pelo Espírito, né? Mas como o Senhor é bom demais, nos deu um manancial, né? Então, isso nos trouxe crescimento sempre, né? E eu sempre digo, a gente já teve experiência de fazer uma obra sem nada, né? Sem material, sem nada, né? E a gente teve experiências no passado de fazer grupos assim e reunir pessoas e coisa, mas hoje, né, a gente vê como que nós fazíamos aquela obra sem nada, né? E como que nós não vamos fazer hoje com tudo, né? Se antes nós lutávamos para fazer para o Senhor sem nada, então hoje está fácil, né? Nós temos tudo, né? Então hoje, se nós não fazer a obra com tudo que o Senhor tem nos dado, aí... Né? Não, é impossível, né? Isso a gente tem que reconhecer que transborda, né? A gente tem, como naquela ministração sempre me vem, que Jesus, ele foi repartindo, né, os pães e os peixes, e aí diz que deu para alimentar todo mundo e ainda sobrou 12 cestos, né? E hoje nós reconhecemos isso, né? Que não é mérito de ninguém, homem nenhum, mas que nós recebemos bastante alimento espiritual e isso também nos constrange, né? Para que a gente possa render para Deus tudo que Ele já está investindo, né, em cada um de nós. Porque assim, ó, o que mais eu vejo assim na obra, assim, hoje, né, como presbítero, que é o amor e a paciência que a gente tem que ter, né, com as pessoas, né? Que é uma das coisas que o apóstolo tem falado muito. E é isso que hoje lá eu compartilho muito com os irmãos que já tem grupos, né? Que não é simplesmente num convite que a pessoa vai sair das trevas, né? Eles acham muitas vezes assim, eu já convidei a pessoa. E eu pergunto, mas quantas vezes tu visitou ela? Uma vez. E eu digo, você acha que uma vez vai, né? Então eu aprendi muito, né? Como que foi investido, né? Na minha vida, no primeiro ano ali que nós estávamos juntos, né, com o pastor de Gramado, e hoje o que o apóstolo faz por nós, né, assim, que o Senhor ministra através dele, que o Senhor fortalece ele dia a dia para que nós também estejamos crescendo, né? Então toda a vida dele é dedicada, né, ao crescimento dos santos, né, da igreja. Então a gente tem esse exemplo para também nos fortalecer e viver essa vida dedicada, né? Passar para outros, né? Porque não é muito difícil, assim, é muita luta, é muita guerra, né? Você acompanhar uma pessoa que estava nas trevas e ela ser transportada para o reino da luz, né? Então não é simplesmente numa visita ou numa conversa que ela vai vir, né? Então eu sempre digo que para uma pessoa ser resgatada, a gente tem que estar muito, como tem vindo essas mensagens, né? Muita consagração, né? O gerar e cuidar, ele requer muito, né? Muita inclinação para o Espírito. Por isso nós precisamos estar limpos, né? Porque se a gente está com o coração cheio de ira, uma pessoa temperamental, e vai receber um novinho e aí a gente vai acabar machucando aquela pessoa e usando a palavra, né?
E ao invés de ajudar aquela pessoa a se levantar, a se erguer, a gente usa da justiça própria, do legalismo e acaba matando essas ovelhas, né? Porque a gente não tá limpo, que ainda não tá curado, né? Restaurado. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando isso, né? Que Deus... Porque é tudo ao mesmo tempo, né? Ninguém tá perfeito, tá todo mundo no mesmo barco, né? Cada um sendo restaurado na sua área, sendo trabalhado, mas esse cuidar, né? Gerar e cuidar requer de nós realmente, né? Essa paciência, essa humildade de receber todos e investir na vida de todos, né? Mas eu agradeço então a presença do irmão de vir aqui compartilhar conosco e que em nome de Jesus todo o plano, né, que Deus tem com a tua vida, com a tua esposa se cumpra e possa aí dar muitos frutos para Deus. Amém? Amém, né? Que Deus abençoe então. Também a gente fica feliz de estar aqui, né, com os irmãos, porque isso também vai nos trazer um crescimento de vida, né, para nós chegar lá e também poder transmitir para os irmãos, né, as experiências que nós estamos tendo aqui, né? Amém. Então nós ficamos por aqui, irmãos. Esperamos que cada um possa guardar essas palavras nos seus corações e possamos estar gerando e cuidando e estar sempre aberto, né? E não atrapalhar o Senhor, deixar que Ele conduza todas as coisas, que Cristo é que faz a obra, né? Não é nós. Nós somos apenas servos, estamos ali como garçons, né? Servindo o alimento espiritual, porque o alimento por si só, a palavra, ela purifica, né? E transforma um coração. Não precisa da nossa capacidade, de nada que é nosso, né? Deus, Ele faz a obra na vida de todos. Então, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.